Sejam bem-vindos ao 20º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco Nuno Malheiro, um lateral esquerdo que atualmente representa a equipa B do Estoril. Conta com uma larga experiência não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional, formado no Sporting. Conta com passagem por 4 países no estrangeiro. Nuno, antes de mais e antes de começarmos esta nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui connosco no podcast. Obrigado, Matos, pelo convite e por estar aqui a desfrutar contigo deste momento. Exatamente. Vamos lá começar esta nossa viagem, digamos assim. Para dar um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, acho que é importante recordarmos aqui um bocadinho estas tuas passagens pelo estrangeiro. O Nuno conta com a primeira passagem dele pelo estrangeiro foi em 2015-16, no caso pelo Recreativo do Elva, em Espanha. Representa depois o Sosnowiec da Polónia durante 2 temporadas, de 2017 a 2019, e tem depois mais duas experiências no estrangeiro, no caso em Malta, ao serviço do Sliema, e por fim, na Alemanha, ao serviço do Inter Leipzig. Nuno, antes de irmos para estas questões em concreto, gostava de tocar aqui num aspecto que até falámos há um bocadinho em off. Num dos dias em que tentávamos agendar a entrevista, disseste que tinhas menos disponibilidade porque ias à embaixada tratar da questão da documentação para ainda tentar jogar a cana eventualmente. Eu confesso que fiquei um bocadinho confuso e quis esclarecer um bocadinho isso, mas pergunto-te diretamente, como é que está esse processo? Como é que está tudo isto? Explica-nos um bocadinho melhor, por favor. Ok. Não, foi... Bem, como sabes, também tenho possibilidade de ter nacionalidade angolana, mas não é por aí. Há outra nacionalidade que é de São Tomé, por parte da minha avó paterna, mãe do meu pai, e fui tratar dos documentos por surgiu um desafio de um colega meu que se chama Edmilson, também já jogou fora, que neste momento eles estão a jogar a qualificação para o Mundial e em março acho que começa outra vez a qualificação para a CAN do ano depois, que seria a realizar mais tarde. Então fui tratar dos documentos e surgiu essa oportunidade. O Mr. Ricardo Monsanto mandou mensagem a dizer que contava comigo, porque também já conhecia-me na altura que eu jogava na primeira divisão também em polaca. Na altura o Mr. Pedro Gonçalves também me tinha contactado, onde poderia também realizar então entrar neste caso na convocatória de Angola. Este ano, como também estou na equipa B do Estoril, acho que acaba por ser mais interessante para mim e caso as coisas corram bem, conseguir ainda juntar mais umas moedinhas por aí fora. Nuno, eu também te expliquei isto há pouco, que isto é tudo um conceito novo também para mim, porque a base do podcast são os jogadores portugueses. Tu és português, nasceste cá, mas tens estas ligações a outros países. A minha questão vai mais no sentido de tentar perceber quão difícil ou quão fácil é fazer esta mudança, de certa forma, porque tu és internacional jovem por Portugal. Foi difícil perceber que se calhar o sonho de chegar à seleção não se ia concretizar e podias ter que ir por outras vias, digamos assim? Bem, eu acho que foi... Sinto-me um bocado, não vou dizer realizado, porque nunca realizei um sonho total, não é verdade? Joguei em primeira divisão, sim, mas acho que foi em ligas secundárias e quando nós somos miúdos queremos sempre jogar em palcos principais, não é verdade? Aquelas ligas mais competitivas, aquelas que sempre nos deram aquela motivação e acaba sempre por ser diferente. Depois, na parte da seleção, acho que foi um bocadinho por aí na altura que saí emprestado para a Leiria. Ainda cheguei a ir à seleção. Na altura do Belenenses também fiz escolhas erradas e acho que isso acabou por me prejudicar um bocado até parar ao Recreativo do Elva. Depois disso, acabou por ser uma caminhada diferente, não é verdade? O Recreativo do Elva na altura estava na segunda liga, eu treinava com a equipa principal, jogava com eles ou então jogava com a equipa B, neste caso, que jogava agora que é a terceira RFF, que é como se fosse a Liga 3 em Portugal, que é bastante competitivo. Muitos jogadores de lá saem para ligas boas, não é mentira nenhuma. Muitos deles vão para a segunda divisão polaca, a primeira, vão para o Chipre, vêm para a segunda liga portuguesa, que acabam de ser ligas competitivas e boas também para depois poderem lançar. A partir daí, acho que foi passo a passo, a ver o que é que acontecia e acabou por me afastar um bocado da seleção portuguesa, porque era o que realmente que eu sempre fiz e gostava de ter realizado esse sonho, de ter participado um bocadinho mais.
Ainda assim, durante o teu crescimento, na tua infância, na tua adolescência, sempre foste mantendo o contacto com as tuas raízes angolanas, de Santo Tomé? Como é que funcionou isso? Não, neste caso só mesmo a parte de Angola, porque é a parte da família do meu pai. Santo Tomé não cheguei a conhecer a minha avó e pronto, é mesmo mais isso. Angola é mais a parte do meu pai, é o pessoal de casa, é os meus tios, é as irmãs do meu pai, os irmãos. De resto, Santo Tomé não conhecia nem conheço ninguém neste momento. Sim, mas acho que não deixa de ser interessante também numa perspectiva de abrires uma porta para poderes conhecer, digo eu. Sim, exatamente. Se ainda houver alguém da parte da minha avó, claro que estarei sempre curioso para poder conhecer, claro. Exatamente, exatamente. Oh, Nuno, a tua última experiência no estrangeiro foi em 2022, ou seja, há cerca de um ano e meio. Pergunto-te, voltar ao estrangeiro ainda faz parte dos teus objetivos ou acreditas que manter-te por Portugal será a melhor decisão a tomar neste momento? Estás com 29 anos, como é que olhas para esta questão? A parte do estrangeiro, eu tive a possibilidade de ir este ano, não aconteceu porque acho que também já tinha dito, acabei por ser pai e havia essa possibilidade, só que o valor em si acabou por não nos convencer em voltar, neste caso, a uma aventura dessas. E se aparecer, que suponho eu que possa acontecer, que há aqui uma possibilidade, gostaria sim de voltar e, como te disse, tentar juntar mais algum e é, ir ao máximo possível, sei lá, até aos 35, 36, e depois a partir daí é, ter outras coisas por trás. Por exemplo, já ando a pensar há algum tempo tirar preparador físico para tentar também encaixar em algum lado. Colegas meus que estão em alguns sítios também estão a pensar, por exemplo, cursos de treinadores, onde eu não me identifico muito, é mais à parte de preparação física, que é o que eu gosto mais, e de ajudar os atletas a também a progredir e a estarem bem dentro do campo. Nuno, pergunto também, o facto de ter sido pai recentemente, como é que muda a forma como olhas para a tua profissão? Ou seja, há mesmo esta questão de, ok, agora tenho alguém que depende totalmente de mim, tenho muito mais responsabilidade e esta questão de tentar ao máximo rentabilizar a tua carreira está muito mais na tua cabeça, digamos assim? Sim, sem dúvida alguma. Isso está a 100%. Eu acho que, já comentei isto com a minha namorada muitas vezes, eu acho que se tivesse vindo, neste caso, há 4 ou 5 anos atrás, neste momento estaria numa situação muito melhor do que a que estou hoje em dia, não é verdade? Porque também éramos mais jovens, vivia de forma diferente, não havia tanta responsabilidade, certas atitudes que provavelmente não teria tido, ou escolhas que não deveria ter feito, e pronto, nesse contexto. Nuno, recuemos então até 2015, a altura em que sais de Portugal pela primeira vez. Tu há pouco dizias que na altura da União de Leiria e do Belenenses se calhar não fizeste as melhores escolhas. Eu gostava de tentar aprofundar um bocadinho isso, ou seja, perceber o que é que não correu tão bem e tentar perceber como é que surge esta possibilidade de rumares ao Recreativo do Elva, que acredito eu que tenha tido alguma responsabilidade do Mister José Domingues, não é verdade? Sim, é verdade, é verdade. O Mrs. Não, é uma pessoa incrível que desde o momento que eu lhe conheci na União de Leiria, foi ele e o Senhor Encarnação que me contactaram, na altura que eu estava para sair de Sporting, para ser emprestado. Tinha a Académica de Coimbra quase certa para ir aí, na altura ainda estava na Primeira Liga, tanto eles como o Leiria, e acabou por pesar porque ele vivia aqui em Cascais, o Mister também tinha jogado, o Senhor Encarnação, neste caso, que era o responsável pela parte da Academia do Leiria, também foi muito forte, foi muito simpático na altura, acho que isso pesou muito. Depois fizemos uma grande época, acabámos, o Leiria desceu, neste caso, para os distritais, a equipa sénior, aquilo foi esse ano que aconteceu, mas enquanto equipa de júnior nós tínhamos uma equipa muito forte, era metade do Benfica, metade do Sporting, 3 ou 4 do Porto, tínhamos, por exemplo, o Oblak na baliza, na fase final, era uma equipa muito forte, tanto que terminámos se não me engano, em segundo ou em primeiro, da primeira fase de júniores, que na altura a nossa geração de 94 e a 93 era uma seleção de jogadores muito forte
para aquele campeonato de júniores. Portanto, era a minha equipa, desde sempre do Sporting, que era Eric Dyer, Tobias, Carlos Mané, o Bruma, o Yuri Medeiros, o Alexandre Guedes, tinha muitos do Benfica, Cancelo, Bernardo Silva, Sancidino, por exemplo, sei lá, o Zé Costa, tinha muitos, Bruno Varela, o Porto tinha o Paciência, muitos, e tirando os 93, que é, pronto, João Mário, Tiago Ilori, que também chegou a jogar pelo Sporting, tinha muitos, o João Carlos, que era do Porto, que estava no Guimarães, era uma seleção de jogadores muito forte, e nós termos acabado a primeira fase nesses lugares cimeiros, acho que foi incrível, porque nem nós mesmos acreditámos, e o Mister Domingues sempre apostou muito em nós, lá está, e criei uma grande relação com ele nesse ano de júniores, até mesmo pela pessoa como ele era dentro e fora do campo, como nos ensinava, a maneira como nos dirigia para os jogos, a animação. Por exemplo, quando nós íamos para os jogos, às vezes a palestra dele era muito breve, depois dizia assim, agora vou meter um DVD aqui no autocarro, que é para vocês verem como é que eu jogava. Está a ver? Ele meteu lá o DVD, ele a partir aquilo tudo, e nós, pronto, levámos aquilo de forma mais calma, na verdade, íamos para o jogo sem pressão nenhuma, e aquilo acabava por fluir, lá está. E foi incrível, foi um ano muito bom, acho que foi dos meus melhores em termos de formação e em termos de resultados pessoais, digamos assim. Foi incrível mesmo. E depois lá está, essa ligação transfere-se neste caso para o recreativo, porque quando rumas lá era ele o treinador da equipa, penso eu, certo? Sim, exatamente. Antes de ir para o Belenenses, ele ligou-me para voltar para o Sporting, porque ele nesse ano foi para o Sporting, ele no ano seguinte foi para o Sporting, o Sporting contratou-lhe, ele ligou-me a perguntar, Nuno, queres vir para cá, queres voltar, não sei o quê. Isto dia 10 de agosto, e eu tinha assinado pelo Belenenses, neste caso, dia 8, porque o meu contrato já tinha acabado com o Sporting no mês de junho. E fiquei com pena, tentei voltar, só que, pronto, são situações que já não podia controlar, porque já tinha assinado, e acabou ali essa esperança de poder voltar e trabalhar com ele, ou então com o Mr. Ricardo Sapinto também, na altura, que às vezes que nos cruzamos foi bastante simpático. Depois, a partir daí, ainda houve outra situação, ele foi para a Colômbia, para o Real Cartagena, onde ele também acabou por me ligar, que o Sporting tinha uma ligação com essa equipa da Colômbia, ele perguntou se eu queria ir para lá, e tratámos tudo, tratei do passaporte, tratei do visto, e à última da hora, o presidente ligou-me, estava tudo certo. E à última da hora, antes de ir embora, o presidente ligou a dizer que, pronto, o Mister ia embora, eles queriam contar comigo na mesma e dependia agora de mim se eu queria ir ou não. E eu, fiquei assim a pensar, vou para lá, não conheço ninguém, tinha, sei lá, 19 anos, por aí, 19, 20 anos, não sabia se era o mais certo, não é? Era uma equipa que estava, acho que se não me engano, estava para subir divisão para a Primeira Liga da Colômbia, e eu não sabia qual era a realidade sem ninguém que eu conhecesse lá, na verdade. Ia um bocado assim às escuras. Depois decidi não ir. E depois, passado meia época, liga-me o Domingues outra vez. Como é que é, Nuno? Estás bem? Queres ir para a Espanha? E eu, vamos. E aí, acabei por ir para lá e foi fantástico. Estive lá 2 anos e meio. 2 anos e meio, para aí. Sim, mas eu acho mesmo interessante a forma como, pronto, a boa relação que foste criando com um treinador depois foi moldando um bocadinho, não digo toda a tua carreira, mas pelo menos esta fase inicial da tua carreira, acho interessante perceber isso. Nuno, antes de explorarmos esta passagem por Espanha, gostava de questionar sobre uma coisa. Tu és formado no Sporting, tal como já falamos, e és também primo do Fábio Paim. Sentes que houve alguma pressão associada ao facto de seres primo de quem és durante esses anos na formação do Sporting? Em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos sim, quando fazia algo menos bom, associavam dessa forma, porque pronto, o Fábio é uma pessoa fantástica, todas as pessoas que o conhecem sabem, e teve também algumas situações na vida dele que foram menos boas. E quando acontecia alguma coisa menos boa, ou que eu fizesse no treino, ou desse uma resposta má, ou não é que seja mal educado, mas tivesse mais a quente, as pessoas reacionavam logo assim, esse vai ser igual ao primo. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Cada pessoa é uma pessoa
e não temos que levar por tabela por ninguém, até porque eu adoro o Fábio, dou-me com ele muito bem, falamos todos os dias, mas acho que tem que ser, cada pessoa tem que ser levada à sua maneira, não é verdade? E em alguns momentos, sim, acho que fui prejudicado a certas escolhas, até mesmo para ser emprestado, acho que foi um bocado por aí. Já disseste que mantens uma boa relação com ele. Ele foi-te aconselhando ao longo da carreira. Acredito eu que falem muito sobre esta questão de, lá está, opções de carreira. De que forma é que ele te foi acompanhando neste processo, sendo ele o primo mais velho? Ele sempre me tentou ajudar da melhor forma, né? É o que ele diz. Vê-me como um exemplo de não fazeres muitas coisas. E foi-me sempre tentando ajudar. Antes de ir para a Polónia, ele aconselhou-me. Ele não conhecia, tanto que ele depois foi, passado 3 anos para lá, e ele aconselhou-me em ir. Em Malta, ele já tinha estado lá, neste caso, também me aconselhou a ir, porque acabava por ser, foi na altura do Covid, era uma boa oportunidade. Por exemplo, agora estou no Estoril, ele abriu-me uma porta, digamos, na parte árabe, onde poderei encaixar, quem sabe, no final da época ou até mesmo agora pós-Natal. E ele tenta sempre se mexer de certa forma para me tentar ajudar também e tenta-me sempre dar conselhos da melhor forma para não errar, não é verdade? Porque ele diz que eu também me esforço muito e acho que é da melhor forma que ele me tenta ajudar para termos os dois sucesso, digamos assim, porque se ele me ajudar a mim, eu estou-lhe a ajudar a ele também, não é verdade? Acaba por ser um Claro, bocado por exatamente. aí. Nuno, e olhando agora em concreto para esta experiência em Espanha, já falámos do facto de teres tido um treinador que conhecias muito bem, mas a verdade é que tinhas também alguns colegas portugueses no plantel. Quão importante foi isto para a adaptação de um miúdo de 20, 21 anos a uma realidade completamente diferente daquela que conhecia até aquele momento? No início, lá está, é sempre divertido, depois acaba por ser complicado e para o fim acaba por ser estressante, não é verdade? Porque é uma experiência nova, não sabes do que é que estás à espera, é sempre bom, mas depois acaba por ser momentos mais difíceis, outros mais estressantes, ansiedade. Quando chegaram os colegas, foi bom. Porquê? Porque era pessoal que eu já conhecia, por exemplo, o Mica Pinto, o Luís Ribeiro, veio o Kikas também, tive o Meira, que neste caso era mais novo que eu, e ainda um colega meu também daqui de Massamá, que era guarda-redes, foi lá a experiência na altura e acabou por ajudar nesse contexto, porque os espanhóis é mais entre eles, o normal, se nós não conhecemos também não nos vão dar muita abertura até começarmos a dar com todos. Depois, a partir daí, foi uma experiência saudável e acabou por ser bastante boa, até, neste caso, até descemos de divisão, não foi por pontos, foi por situações financeiras, mas foi bom, foi uma experiência interessante. Daí eu querer sempre tentar algo fora e não em Portugal, porque em Portugal sempre foi complicado para mim encaixar em algum lado. As pessoas não parece que na altura não davam tanta oportunidade aos jogadores mais jovens. Antes, a terceira divisão ou a segunda liga, era muito difícil para os jovens encaixarem. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje é ao contrário. Apostam muito nos jovens e felizmente mudaram essa situação. Falaste aí que o clube chegou a descer por problemas financeiros. Enquanto plantel, alguma vez sentiram isso? Não sei, salários em atraso, eventualmente? Sim, sim, sim. Houve contestações, o pessoal deixava de treinar, mas era tudo falado em grupo e era tudo unânime. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. E depois chegámos a um consenso e a partir daí era o que era. E como é que foi viver isso? Lá está, sendo tu tão jovem, na tua primeira experiência fora, como é que foi lidar com tudo isso? Pá, para mim era uma coisa nova, na verdade, também era miúdo e salvo seja acabava por ter um background, não era muito importante muitas vezes para mim o salário em atraso, porque eu tinha casa paga, digamos assim, o pessoal mais velho não, alguns deles tinham, mas lá está, muitos viviam lá, eram da cidade, tinham negócios próprios, eu acabava por ser, salvo seja, um privilegiado, porque a mim nunca me faltou muito. Se eu precisasse de alguma coisa, o presidente acabava por me ajudar, porque eu tinha vindo com o Mr. José Domingues, digamos assim, e ele sempre que eu precisava de alguma coisa, ele sabendo que havia salários em atraso, ele safava-me sempre o que seja, para não me faltar nada. Era diferente, porque eu fui num contexto também diferente, digamos assim, né?
era um miúdo, não tinha noção de muita coisa, então eles também tentavam me ajudar da melhor maneira. Exatamente. Falámos há pouco ou falavas há pouco da qualidade do campeonato nas divisões inferiores de Espanha. Hoje em dia há muitos jogadores a trocar essas mesmas divisões inferiores de Espanha pela Primeira Liga Portuguesa. Eu lembro, sabe, o Fran Navarro, o Héctor Hernández, o Tony Martínez, por exemplo, a apresentar um grande rendimento aqui. Sentes que realmente que a qualidade, que o nível de jogo é ligeiramente superior, ou seja, faz sentido ver estes jogadores a trocar a segunda e a terceira divisão espanhola pela primeira portuguesa? Bem, eu quando cheguei lá, para mim foi diferente, porque era muita intensidade, o pessoal era muito dinâmico, até jogar era muito rápido, jogava-se muito bem, e eu acho que é a partir daí que também a filosofia deles, né? O futebol, por exemplo, na terceira RFF, que é a terceira liga aqui, na altura era a segunda B, antes de nós descermos divisão já se jogava muito bem, porque hoje em dia também se vê equipas da terceira liga espanhola a ganhar à primeira, é absurdo. E os jogadores têm muita qualidade, só que é um país muito grande, nem todos têm a oportunidade, é como em Portugal, e acho que quando há a oportunidade de saírem para fora, eles aproveitam sempre. Digamos, seja em Portugal, seja em França, seja na Polónia, seja na Alemanha, vê-se muitos jogadores à procura de uma oportunidade nova, porque eles também vão com um contexto diferente, não é verdade? Eles vão mostrar um futebol completamente diferente do que há naquele país e eles acabam sempre por acrescentar algo mais. É o que eu acho também. E agora pergunto se tens assim alguma história mais engraçada, mais caricata desta experiência em Espanha. Tal como já referiste, foi aí há algum tempo que estiveste em Espanha. Tens assim algo que te recordes de forma especial? A história assim engraçada acho que não, porque eu sou uma pessoa bastante tranquila, não me meto muito em aventuras. Não, em Espanha não me recordo assim nada, a não ser quando tivemos quase para subir divisão, o estádio, pronto, meteram lá pessoal em cuecas, essa treta assim, mas de resto não me recordo de nada assim muito interessante. Mas como é que foi essa história do pessoal em cuecas? Era alguma superstição ou foi uma brincadeira? Como é que isso funcionou? Não, porque tipo, imagina, faltavam 2 jogos e normalmente os bilhetes têm um valor, não é verdade? Mas esses últimos jogos, eles meteram os jogos em casa a 1 euro. Então aquilo levava 30 mil ou 32 mil aficionados e a gente acabou por ganhar o primeiro jogo em casa, depois empatámos fora e tínhamos que ganhar o outro em casa para irmos aos playoffs. E eu lembro-me, já quase no final do jogo, o Mika dá uma assistência, né? A gente faz, mas mesmo a acabar o jogo, ao Ruben Mesa, ele faz e o jogo praticamente não teve que acabar ali, né? O árbitro não teve tempo para apitar, que o jogo acabou ali. Então entrou o pessoal todo, o pessoal lá a festejar e não sei o quê, que a gente já ia para o playoff, a tirar os outros a pedirem meias e tirar as botas e calças e não sei o quê, e o pessoal lá de cuecas no meio, a tentar ir para o balneário. Foi coisas normais, acho que são coisas do futebol que também nos trazem alegria. Mas assim, histórias eu não tenho assim grandes histórias. Pá, eu já acho essa incrível, portanto já está aqui em Espanha, já podemos meter o visto, está impecável mesmo. Nuno, 2 anos depois acabas por rumar à Polónia, voltas a Portugal e depois trocas o Cernache pela Primeira Liga Polaca. A pergunta que eu tenho é precisamente a começar por aí. Como é que um jogador que está no Campeonato de Portugal consegue ter a visibilidade para rumar à Primeira Liga da Polónia? Como é que funcionou isso? Não foi assim, Matos. Então, Foi ao contrário. Foi assim, eu vim de Espanha em abril, por causa da situação financeira, depois mais tarde, aquilo alargou-se um bocado. Abril, fiquei em casa meio ano e depois fui para o Cernache em dezembro. Já fui para o Cernache com o Jardim em dezembro. Joguei para aí 7 ou 8 jogos e depois, a partir daí, eu fui para a segunda Liga Placa. Lá diz Primeira Liga, mas é segunda, ok? É a ok. Piacha Liga. E depois subimos divisão para o Extra Classe, que aí sim é a primeira divisão. Ok. Estou esclarecido, ok. Ainda assim é um salto E, competitivo grande, de certa forma.
Sim, não, foi através de um DVD que eu tinha feito. Eu estava um dia em casa, nesta altura ainda vivia em Lisboa, antes de ir para Cascais outra vez, e eu pedi boleia a um colega meu, neste caso foi o Meira que estava comigo em Elva. Meira, dás-me boleia para Cascais, não sei o quê, vou para casa do meu pai. Ele disse, dou. E depois, a gente estava a conversar, e ele disse assim, queres ir para fora outra vez? Eu disse, estou a pensar, mano, porque poderia encaixar aqui se calhar numa segunda, estou a ver as equipas, não sei o quê. Na altura o Oriental lá estava na segunda liga. E ele disse, olha, tenho um empresário que precisa de um lateral direito. Eu disse, olha, se ele quiser eu vou já. Mas isto foi numa brincadeira, estás a ver? Cheguei a casa, isto por volta das 7, e o empresário mandou-me uma mensagem. Olá, não sou o Cris, gostaria de conversar contigo acerca de uma situação. Eu disse, ok. Eu mandei-lhe o meu DVD de lá de Espanha, ele gostou, disse, podes vir amanhã, isto sexta-feira. Eu disse, amanhã não consigo, eu tenho que ir buscar as coisas à casa da minha mãe, porque nessa altura a minha mãe tinha-se mudado para Santarém, eu tenho que ir buscar as coisas à casa da minha mãe, só consigo domingo ou segunda-feira. Ele disse, ok, sem problema. E mandou-me um bilhete. E eu perguntei a uns colegas meus que tinham jogado lá, mas mais velhos, né? Por exemplo, um amigo do Fábio que se chama Vivaldo, ele diz, mano, aí é bom, não sei o quê. E ele pensava que era o Zaglebia de Lubin, que é outra equipa, mas essa é do extra-classe na altura. E eu disse, não, é outra que joga na segunda liga. Ele, não, vai, aquilo é bom. Eu arrisquei, arranquei, fui lá e neste caso ia fazer um trial. Né? Eles queriam ver como é que eu estava fisicamente, porque sabiam que eu tinha estado parado de abril até dezembro, depois joguei pelo Fernandes 7 jogos, né? Mas naquela altura era pré-época, eles queriam ver como é que eu estava fisicamente. Cheguei lá, isto em junho, final de junho, estávamos a jogar contra o Tirri, é uma equipa do lado, que aquilo era como se fosse derby, mas éramos da mesma liga. Eu em vez de jogar lateral direito, o gajo bota-me a lateral esquerda, disse espetáculo. O gajo meteu-me a lateral esquerda, mano, fiz meia parte, 45 minutos. Tiraram-me o intervalo, levaram-me para cima, assinei, feito. Não podes pedir melhor, não podes pedir melhor. Cheguei numa segunda, assinei na quarta. E tinha bilhete para voltar, neste caso, no final da semana, caso eles não gostassem tipo, da minha preparação física, se estivesse gordo ou se estivesse mal. Eu disse, não vou voltar. Eu disse para o Cris, não precisa de bilhete de volta. Ele ficou assim a olhar para mim, pimbas, 45 minutos, levaram-me lá para cima, assinei, foi um espetáculo. Foi muito interessante. E depois, dia 1 de julho, agora para terminar também aconteceu uma cena fixa, agora que eu estava-me a lembrar. Nós fomos de estágio à Ucrânia. E o que aconteceu? Eu nesse estágio eu joguei lateral esquerdo, o primeiro jogo, e o segundo a lateral direito. E o meu empresário, nessa altura, o senhor que estava comigo, ele tinha contactos contra essa equipa da Ucrânia que se chamava Skarpati. E eles tinham-lhe pedido também um lateral direito, neste caso. E eu joguei esse jogo a lateral direito, joguei bastante, dei 2 assistências. E o gajo perguntou, porquê é que não trouxeste este lateral para aqui, não sei o quê. E depois na altura já me queriam levar. Até o Zaguembe pediu algum dinheiro, logo na altura, e acabei por ficar depois na Polónia. Mas foi uma situação muito interessante. É mesmo. Numa altura estás ali um período sem competir e de repente tens interessados na Polónia, na Ucrânia. Acho que é também a beleza do futebol, não é verdade? Foi muito engraçado. E a lateral direito, né? A jogar. Exatamente, enganaste-os bem, de certa forma. Olha, e pergunto como é que foi a adaptação, por exemplo, neste caso ao frio. Viveste tanto em Portugal, que é um país com boas condições, depois foste para o Elva, que também é uma cidade que acredito eu, nunca estive lá, mas que a nível de sol esteja sempre presente, e depois vais para uma realidade totalmente diferente da Polónia. Como é que foi a adaptação a esse aspecto em concreto? Não, foi tranquilo, até porque o frio lá não é assim tão tenso. É frio, mas não sentes tanto. Por exemplo, aqui, quando faz frio, acho que acaba por ser mais gelado, e lá é aquele frio mais seco, se me faço entender, né? Sim. Acho que é diferente, porque no verão é bastante abafado, é quente. Lembro-me perfeitamente às vezes passar mal, estar em casa e passar mal porque fazia muito calor. Apesar do pessoal pensar que lá, quando faz calor, é normal, mas não, é bastante intenso. E a nível competitivo, como é que descreves a realidade que encontraste na Polónia? É mais físico, o pessoal corre muito, luta muito,
O jogo jogado, poucas equipas o têm, e lá está, são as equipas que têm espanhóis, porque lá há muitos espanhóis. Por exemplo, lembro perfeitamente no Legnica, a gente só podia jogar, acho que era com 7 ou 8, e eles tinham para aí 5 ou 6 espanhóis logo de início, é completamente diferente. E aqui, essa equipa acabou por subir divisão connosco, em primeiro lugar, e jogavam bastante bem, mas lá está. Tinham uma realidade diferente, nós jogávamos também bastante bem, tínhamos jogadores estrangeiros, mas os polacos em si é muita corrida, é muita luta, é muita força, preparação física é incrível e pronto, é aquele futebol mesmo de país mais rico. E como é que foi viver esta subida de divisão? Lá está, num país longe de casa, tiveste aqui uma experiência que a nível futebolístico pelo menos correu extremamente bem, acredito eu, não é verdade? Sim, correu. Ao início foi um bocado complicado, porquê? Porque nós estávamos bastante mal, ainda hoje em dia eu acompanho eles pelo Flash Score, eles estão em último. E na altura nós estávamos em penúltimo, nesta altura do Natal. Não com a diferença de pontos que eles têm agora, mas estávamos ali penúltimo, antepenúltimo, e chegou um treinador novo, que é o Dudek. Na verdade, era o irmão dele que tinha jogado no Legia e o guarda-redes, para nos acompanharem, para sairmos daquela situação. E no Natal fizemos 2, 3 jogos, aquilo correu mais ou menos, empatámos um, ganhámos outro. E quando voltámos, nós fomos de estágio para Alicante e acho que aí o chip do pessoal mudou e acabámos por subir a divisão em segundo lugar e a perder o último jogo. Neste caso, viemos com uma diferença incrível de pontos, porque foi vitória atrás de vitória, o pessoal também ia caindo, nós íamos ganhando, empatando, ganhando, e acabámos por perder 2 jogos, eu acho. Que foi o último contra o Tirri, onde eu me tinha estreado a fazer esse trial, e foi contra o Legnica, que passou em primeiro, que era essa tal equipa onde tinha os espanhóis. Mas foi interessante porque de penúltimo, ainda há a semana passada eu disse isso aos meus colegas, para não terem medo de ser felizes, porque se o pessoal acreditar e todos estiverem no mesmo barco, tudo pode acontecer, né? Foi um bocado clichê, foi o que eu lhes disse. Nós estávamos em penúltimo, subimos divisão, lá no Estoril é a mesma coisa, nós neste caso estamos em quarto ou em quinto, ou acho que é em quarto, com uma diferença de 6, 7 pontos do primeiro, mas isso não quer dizer nada, né? É uma questão também do pessoal puxar cada um por si e acreditar ao colega do lado que as coisas acontecem. Mas foi interessante, acho que foi uma subida de divisão bastante boa. E como é que foram os festejos na cidade? Porque há certos clubes da Polónia que sabe que os adeptos são mesmo fervorosos. Como é que foi no vosso caso em concreto? Foi, eu acho que foi normal, eu nunca tinha subido divisão, acho que foi normal. Tínhamos um autocarro, a cidade inteira parou a festejar connosco, tendas, ecrãs no meio da rua, o pessoal tinha visto o jogo, o pessoal estava todo em festa, acabou por ser também a cidade inteira connosco e festejamos também com eles da melhor maneira. Nuno, e antes de continuarmos esta nossa recordação pelas tuas experiências no estrangeiro, tu tocaste aí nessa questão de dares o exemplo hoje em dia no Estoril de situações que viveste no passado. Sendo tu um dos jogadores mais velhos do plantel, sentes também essa responsabilidade, de certa forma, ires guiando os mais novos neste contexto em que te encontras atualmente? Bem, eu podia dizer que sim, mas eu vou-te dizer que não, porque eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa mais reservada. Eu acho que muitas vezes eu sinto, é o que eu sinto, não digo que é o que acontece ou o que as pessoas sentem, ou o que as pessoas pensam neste caso, que deveria falar mais, mas acabo por ficar calado, percebes? E também pela pessoa como eu sempre fui, eu não sou mais, digamos, mais reservado, né? Acho que falo poucas vezes e para tentar ajudar, ou então individualmente, mas lá está, pode haver pessoal que é a minha maneira de ver, né? Pode haver pessoal que pode levar mais a mal, outros que é mais tranquilo, outros que procuram também conselhos, mas é mais porque se calhar muitas das vezes eles podem pensar, não, hoje em dia os miúdos estão completamente distintos, né? E podem pensar, isto só porque jogou ali, pensa que é mais que os outros, não sei o quê, tem sempre uma palavra a dar. Há outros que não pensam assim, né? E eu, como sou, eu acho que prefiro ficar muitas vezes mais quieto num sítio
e falar só em alguns casos, como aconteceu a semana passada, quando empatámos contra o Oeiras. Quando eu dei uma palavra, acho que aí senti que deveria ter falado e falei, e o pessoal acho que ouviu, e tanto que a segunda parte jogámos bastante bem, empatámos, infelizmente a bola não entrou, mas a diferença foi diferente, mesmo incrível, que podíamos ter dado 3 ou 4 à vontade na segunda parte. Até porque lá está, existem diferentes tipos de liderança. Existem jogadores que realmente vão buscar esta questão do falar, das palavras, para tentar motivar os colegas, e há outros que lideram mais pelo exemplo, eventualmente. Tu, trabalhando bem, de certeza que és um bom exemplo para os teus colegas. Sim, eu acho que nesse aspecto não me podem apontar o dedo. Muitas das vezes dou um migué, é normal, mas tento sempre treinar da melhor maneira. E agora, retomando aqui, falamos desta questão do nível competitivo na Polónia, que era um futebol muito físico, exigente, e passado pouco tempo estás em Malta. Faz sentido ou é possível comparar a realidade competitiva dos dois países, ou são realidades totalmente distintas? Não, é diferente, é diferente. Até mesmo do esta classe da Primeira Liga, já haver mais qualidade, por exemplo, por causa do Lega de Varsóvia, o Leg Polsen, entre outras, equipas que já jogam bastante bem em futebol, tanto que o Rakuš Esta-Rova, por exemplo, estava na segunda liga connosco, ficou lá mais 2 ou 3 anos, só depois é que subiu e agora joga a Liga Europa contra o Sporting. Estão a jogar muito melhor, mas é completamente diferente. Malta aquilo é um bocado. Epá, o futebol é interessante para quem quer ir passar tempo e ganhar algum dinheiro, mas não é muito competitivo. Aquilo é. Quando nós fomos para lá, eu e alguns colegas dissemos que parece que o pessoal vai de férias, né? Que aquilo é calor, água quente, recebe-se bem, digamos assim, recebes bem. É muito brasileiro, um exemplo, porquê? Porque ali, se tu és português, vais te sentir sempre confortável, podes sempre estar ali a ter uma conversa, não vês muito pessoal, vezes o pessoal de lá, né, os malteses, mas vês muito brasileiro, muito português e muito espanhol, então aquilo é como se estivesse de férias, estás a ver? E o pessoal está lá, mas é para jogar também. Portanto, acabas por criar uma afinidade com pessoas de outros clubes, e o futebol aquilo é mais, parece mais amizade. Apesar que há alguns clubes que aquilo é um bocadinho mais quentinho, mas nesse aspecto acaba por ser um bocadinho mais tranquilo, o futebol não é assim muito atrativo e pronto, é mais por aí. Sim, mas lá está. Acredito eu que, mesmo que um jogador seja o mais profissional possível, e não é isso que está em causa, porque o vosso profissionalismo não está em causa, mas acredito eu que seja difícil não relaxar um bocadinho quando chegam a um país e encontram exatamente aquela realidade que tu estavas a descrever, não é? Bom tempo, ou seja, o estilo de vida já um bocadinho mais relaxado, é difícil isso não se traduzir no futebol. Sim, até porque o pessoal que ia para lá ia tudo quase no final de carreira. Um exemplo, apanhei lá o Dumbiá, que tinha jogado no Sporting, apanhei na minha equipa o Denilson, que tinha jogado no Arsenal, o brasileiro, o médio defensivo. Apanhei o Daniola, que tinha jogado no Brighton. O Silvano Convalos tinha vindo da Tailândia, que tinha jogado no Ajax. Estás a ver? Era pessoal que tinha já muita experiência, mas não se queria estar a chatear. Então tu vias eles muito tranquilos, de boa, treinavam, mas era sempre ali sem se chatearem muito. Nos jogos acaba por ser a mesma coisa, apesar de uns levarem mais a sério que outros, era mais relaxado, até mesmo com as outras equipas, é o que eu estava a dizer. Acontece muito isso, porque depois vais para a praia, tens afinidade com aquele e com aquele, ou conversas durante o jogo, e depois vais a ver, tens por exemplo, 2 ou 3 colegas que se dão com aquele, o outro convida-te para o churrasco na casa do outro, estás a ver? E depois aquilo acaba por ser uma mistura que o pessoal fica ali muito à vontade, até mesmo nos jogos já não entra com tanta força, é um bocado, é um bocado por aí. E acaba por ser, opá, o pessoal é um bocado relaxado. Mas, opá, correu bem, se não te vou mentir, correu bem. Se não fosse o Covid, nós tínhamos disputado ali o terceiro, o segundo lugar, tranquilamente. Falaste aí de jogadores como o Dombiá, o Denilson, pegando um bocadinho no que estavas a dizer há pouco, criaste boa relação com eles? Como é que eram as conversas que iam tendo, até eventualmente sobre o Sporting, por exemplo? Não, o Dumbiá só falei uma vez durante o jogo, que ele tinha ido para acho que foi para o Hamrun, se não me engano. Sim, foi para o Hamrun.
mas não foi assim grande coisa, foi durante o jogo, depois no final. O Denilson era diferente porque, pronto, era meu colega de equipa. O Denilson, o Daniel, o Silvano. Depois veio mais um rapaz que tinha jogado no Heerenveen, que era o Gabri, entre outros. Mas com o Denilson era mais próximo, porque ele também era brasileiro. Nós também falámos, muitas vezes eu perguntava-lhe coisas, lá está, eu também era miúdo. Perguntava-lhe como é que tinha sido, por exemplo, no Arsenal, jogar Champions League, essas tretas assim, né? Que nós também, jovens, dizíamos muito. Ele ia sempre dando um feedback daqui e dali, também para saber como é que poderíamos encaminhar da melhor maneira também para o jogo, entre outras. Era uma pessoa fantástica, muito simples, não era extravagante, nós sabemos que ele tinha dinheiro, mas pronto, era uma pessoa muito simples, não se fazia mostrar dessa forma. E os outros também, não é verdade, os estrangeiros, como estava a dizer, que também tinham jogado Premier League, as Divisa e tudo, eram pessoas assim muito simples. Eu, por acaso, pronto, isto um bocadinho fora da entrevista em si, já fui passar férias a Malta e, curiosamente, vi um jogo do campeonato de Malta entre o St. Andrews e... Já não me lembro qual foi a outra equipa, mas foi uma experiência que eu guardei pronto, que me ficou na memória, porque lembro perfeitamente que estava muito pouca gente a ver o jogo, sei lá, pai, 100 pessoas, tanto, mas havia um grupo, pai, de 20 que tinham instrumentos, parecia mesmo quase uma banda filarmónica a tocar, e eu achei muito engraçado, meu, muito engraçado, muito engraçado. Isso, normalmente essa equipa joga Challenge League, que é a segunda divisão. Aposto que viste num sintético, que é ao lado de um estádio grande, não? Já não me lembro ao certo, já não me lembro, mas ficou-me mesmo na cabeça essa questão dos adeptos a tocar quase como fosse uma banda. Que ambiente incrível, que ambiente incrível. Não, é normal, é normal. Olha, e eu já tive aqui um convidado, foi logo dos primeiros, o Filipe Aguiar, que também passou por Malta. E eu lembro dele comentar e dizer que o nível de Malta, da Primeira Liga de Malta, corresponderia, sei lá, a um campeonato de Portugal aqui, a puxar já ali Sim, um à bocadinho para a vontade. Liga 3, seria mais ou menos isso? Sim. É mais ou menos isso, sem dúvida. E olha, e como é que foi viver num país que é maioritariamente conhecido como um destino turístico? Vocês, enquanto jogadores, sentiam isso? Sentiam, ok, estamos aqui num sítio em que aparece gente de todo lado e é mesmo um destino turístico? Sim, é como eu te dizia, nós íamos para ali e o pessoal pensava que às vezes estava de férias. Como eu estava a dizer, íamos para a praia, fazíamos churrasco, fazíamos treinar de manhã, o que fosse, depois do treino já estavas a combinar para ir não sei para onde. É normal lá. O pessoal acaba por levar aquilo dessa forma porque pá, faz muito calor, água quente, o ambiente é bom, o país em si não é caro, ok? Tudo que tem lá é interessante para conhecer ou para passar, seja um bar, seja um restaurante, seja o próprio aquário, não é verdade? Ou queres visitar a ilha, tu dás a volta à ilha em 2 horas, por exemplo, de carro, estás a ver? Tu estás lá e já foste lá e sabes. Exato, exato. Podes ir tens um dia livre, queres ir passear, vais ao Blue Lagoon, pagas 20 euros de barco. É diferente, e o pessoal lá leva isso dessa forma, porque está lá para jogar e também quer aproveitar um bocado a ilha, juntar o útil ao agradável muitas das vezes. Exatamente, exatamente. E essa forma relaxada de viver a vida contrastou com o que encontraste na Alemanha, eventualmente, porque associa-se muito à Alemanha a um país rígido, com bastante regras. Sentiste esse contraste, eventualmente? Oh, mais ou menos. Na verdade, eu fui para a Alemanha porque eu não quis voltar para Malta. Porque, por exemplo, eu estava para voltar para Malta nesse verão, que eu ainda tinha supostamente contrato de 1 ano para estender, eu já tinha tudo acordado com eles e eu fui a uma equipa que, neste caso, estava para subir da terceira liga alemã, que é o Hansa Rostock. Certo. Não sei se conheces. Eu fui ao Hansa Rostock e pronto, fiz o jogo de treino, tudo a andar, não sei o quê, estava para assinar e no final o treinador acabou por dizer-me que não era o que realmente ele queria, não é verdade? Se eu queria lá ficar e se queria ir para um clube e no final da época eu voltava. Neste caso não assinei nada com eles, nem nada do género,
E eu fui lá porque eu também queria arriscar uma equipa da terceira liga alemã para subir para a segunda. Para mim era perfeito, vindo de Malta, né? Eu disse, vou arriscar. Acabei por depois descer até Leipzig e preparar-me fisicamente para depois encaixar nesse tal clube onde eles me queriam colocar, e acabei por ficar no Leipzig. Porquê? Porque o treinador do Leipzig era colega do meu primo e era colega de um rapaz que tinha jogado comigo em Malta. E ele disse, Nuno, fica aqui connosco, vai correr bem, fica aqui connosco, isto aqui também é bom, nós damos-te condições, não sei o quê. E era uma equipa da quarta liga na altura. Em termos monetários não era tão bom, mas o futebol também era quase parecido. Acabámos por apanhar depois equipas da terceira, na taça, que aquilo é como se fosse taça de Portugal. Apanhas muitas equipas dali, e depois há outra taça que é, por exemplo, só da região de Leipzig, e podes apanhar equipas da primeira, podes apanhar, por exemplo, o RB Leipzig, ou podes apanhar o Zwickau, que é, imagina, um da primeira ou um da terceira, estás a ver? Certo. Depois isso vai até uma final, e nessa final o primeiro e o segundo vão jogar a taça da Alemanha, aquela taça que é, agora não me lembro como é que se chama, não sei que Cup, que é aquela mesmo que passa já na televisão e não sei o quê. E é mais por aí. Acabou por ser interessante, porque também os jogos são duros, o pessoal joga bem, apesar de ser muito físico também, e a realidade ser diferente. O que me deixou ficar lá foi mesmo esse treinador ter sido colega dessas duas pessoas, e essas duas pessoas também terem-me aconselhado a ficar. Se não, eu ou tinha voltado para Malta, ou tinha preparado fisicamente lá nesse sítio, e tinha ido para o clube onde o Hansa Rostock me queria colocar. Mas não foi uma má escolha, não me digo que não me arrependo, porque de certa forma poderia ter encaixado num sítio melhor. Mas acabou por ser uma experiência boa, porque conheci pessoas interessantes, ou daqui para a frente eu também não sei do que é que o destino me guarda, e sempre me disseram que o futebol junta as pessoas duas vezes, então nunca se sabe. Essa frase é bonita, por acaso é uma frase muito, muito interessante. Mas mesmo na altura em que lá está, em que estavas na quarta divisão, vivias exclusivamente do futebol, certo, Nuno? Sim. Sim, pergunto porque lá está, são realidades muito distintas daquela que temos em Portugal. Aqui, a maior parte dos jogadores que estão, no caso, no Campeonato de Portugal, não vivem só do futebol, e podes ter outra ocupação qualquer na Alemanha, mas não foi o caso. Pergunto também como é que foi ir acompanhando a ascensão do RB Leipzig, estando tu na cidade, como é que viste a envolvência da cidade em relação a este clube, que tem tido um crescimento absolutamente incrível nos últimos anos? Na altura já estava na primeira liga, já muita gente, eu questionava-me como é que muita gente era do RB Leipzig, porque o campo onde a gente jogava, eles tinham jogado também, ok? Era um campo a 10 minutos de casa, no meio do nada, e às vezes contavam-me que aquilo tinha vindo do nada mesmo, foi o pessoal que começou a investir, não sei o quê, depois mais tarde sim veio essa parte da Red Bull, que depois apanhou, mas era um clube completamente normal, não tinha fãs, não tinha nada, só que foi subindo, e as pessoas foram acompanhando até a primeira divisão, depois acabou por ser o que é hoje em dia, e as pessoas são fanáticas, o estádio está sempre cheio, é no meio de um parque, digamos, imagina um estádio no meio do parque Eduardo VII, é tipo assim, estás a ver? Não tem mais nada à volta, é só o estádio e um parque, e aquilo está sempre cheio, o pessoal adere muito, e os bilhetes também são acessíveis, depois é uma equipa que vai à Champions, à Liga Europa, o que seja, e acompanham sempre o clube, lá para onde vá. É diferente. E só mesmo para terminar, antes de irmos aqui a um pequenino jogo que eu tenho para ti, pergunto tanto em relação a Malta como em relação à Alemanha. Volto aqui à pergunta das histórias, eventualmente. Disseste que não tens assim muitas, mas tanto num país como noutro, lembras-te assim de alguma coisa mais curiosa, mais caricata? Opa, na Alemanha tinha um grupo de colegas assim um bocado mais louco, então às vezes a gente pegava na carrinha Salve-Seja, íamos até Praga a passear, é 45 minutos, uma hora mais ou menos de viagem, e pronto, íamos passear para lá e tudo mais. A gente tinha uma Volkswagen daquela 9 lugares,
e os americanos às vezes pegavam naquilo e a gente arrancava. Opa, assim mais histórias. Em Malta acho que não estou a ver nada assim de mais. Era a altura do Covid, era tudo fechado, íamos para os bares normal, mas não me recordo. Agora assim do nada não me recordo. Não, mas olha, Mais na até te Alemanha. aproveito para te perguntar como é que foi viver este período da Covid-19, neste caso em Malta, como é que foi gerir essa situação? O pessoal lá não aderia muito até começarem a querer fechar porque começou a ter muitas pessoas infectadas, porque aquilo tem 500 ou 600 e tal mil habitantes e o pessoal na altura não levou muito a peito. Já em Portugal e noutros lados já estava tudo restrito. Lá não, lá o pessoal não usava máscaras, não nada, até ao Natal, e a partir daí começou a ser mais fechado. Quando começou a ser mais fechado, aí era mais complicado. Podíamos andar na rua, podias fazer o que quisesses, mas era mais controlado. O pessoal já tinha que usar máscaras, nos jogos já não havia pessoas, havia sempre a situação de fazer os testes antes dos jogos, o normal que depois acabou por acontecer. Em Malta, continua a haver campeonato até abril, depois eles fecharam. Eu acredito que tenha sido por causa do turismo, porque havia muitas pessoas infectadas e um país turístico como Malta, se tivesse as portas fechadas, não ia sobreviver, digamos assim. Muitas pessoas iam ter crise nesse tempo, até junho, julho, agosto, o que fosse. E, por exemplo, em Portugal não havia campeonato, acho que havia pessoal a treinar à parte e tudo mais, mas em Malta correu tudo até esse dia, digamos, até abril. A partir daí para a frente, por exemplo, nos outros países voltou tudo ao normal, em Malta começou só em outubro, se não me engano. Foi essa fase que eles tiveram que aproveitar a parte turística. Ok, fiquei esclarecido. Nuno, tenho só aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te venha à cabeça. Para começarmos, pergunto, dos países em que estiveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Na Polónia. O país com a melhor gastronomia? É Portugal. Sim, do estrangeiro, mas do estrangeiro, qual é que dizes? Pá, não sei, porque não se come muito bem lá fora, pá. É? Não tiveste boas experiências aí? É que a Espanha não tem nada. A Espanha é só aquelas tapas com maionese e não sei o quê. Na Polónia não te dão só sopa, frango. Em Malta é pizza. Na Alemanha também não tem assim grande coisa. Não sei, mano. Eu diria, sei lá, Espanha Espanha era o menos mau. É menos gorduroso. Ok, ok. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas, daqueles em que estiveste no estrangeiro? Isso é difícil, porque agora o Zaglembi fez um estádio do caraças. Pá. Onde o Sporting jogou contra o Raku Sestahov é do Zaglembi Sosnowiec. Acredito que este Ok. novo deve ser muito bom. Mas neste caso eu escolheria o Recreativo do Elva, no Evo Colombino. Novo Colombino. O clube com os melhores adeptos? Agora fodeste. Sosnowiec. O melhor jogador com quem jogaste nestas experiências no estrangeiro? Tive muitos, pá. Tive muitos. Melhor. Há um brasileiro incrível, mas eu queria lhe ver numa liga mais competitiva. Eu vi um rapaz que se chama Gilmar, número 10. Acompanho-me ainda hoje em dia, ele está nos Emirados Árabes a jogar. Ele é incrível, mas há muitos, pá. Joguei com o António Núñez, que ganhou uma Champions com o Liverpool, que neste caso, mais tarde vim a saber, tinha sido colega do meu treinador adjunto, do guarda-redes, do Deck, no Certo. Liverpool. Acho que foi no Liverpool que foram colegas, no Liverpool ou no Real Madrid. Que tanto um dia eu liguei para um e um falou com o outro, estás a ver? Foi um bocado. Mas tive muitos, pá. Esse Silmar, tive o Denilson, mesmo com 33 ou 35 anos, muito bom. O António, não sei. Mas acho que, assim, mais qualidade que eu vi, acho que esse Silmar é destacado. Vou deitar o olho depois, fica combinado.
o melhor adversário que enfrentaste, ou seja, se tiveste assim algum extremo que te deixou mesmo com a cabeça em água. Durante aqui essas divisões todas? Sim. Ou em Portugal também? Opa, podes dizer em Portugal, mas a ideia seria mais no estrangeiro. No estrangeiro, tinha um extremo no Lech Poznan que era muito forte. Pá. Agora não me lembro como é que ele se chamava. Ele jogava pela Fação. Ele era muito, muito forte. Eu não me lembro como é que ele se chama. Pá. Era um extremo direito e jogava também a 10. Já era velho, pá. O gajo era velho, mas ele era muito inteligente. Ele não corria muito, atenção. Mas o gajo sabia o que fazia, não era? O gajo era fodido. Passei mal. Esse jogo passei muito mal, tanto que esse jogo perdemos 3-1 ou 4-1, saí e só calcei na segunda volta. Pergunto também qual foi o melhor treinador que tiveste no estrangeiro. O melhor treinador que eu tive no estrangeiro foi o Lucas Pisano. Não, Andrea Pisano. Okay. Que jogou no Parma. Apanhei ele em Malta. O mistério do Domingues depois ouviste e dá-te nas orelhas depois. Não, o Domingues também, mas o Domingues já apanhei em Portugal. Está a pegar contigo. O Mr. Domingues é incrível. Se há assim algum jogo que tenhas tido no estrangeiro que não esqueces, que tenha marcado de forma especial. Quando eu marquei o meu primeiro golo contra o Pogoń Szczecin, na Polónia. Foi o segundo jogo da Liga. Neste caso, segunda rodada. Foi contra o Pogoń em casa. Neste caso, o meu pai tinha ido lá passar uns dias. O meu pai foi lá. Foi o nosso primeiro jogo em casa para a Extraclasse. Neste caso, para a Primeira Liga. Para a Primeira Divisão mesmo. Ganhámos 3-1. Fiz um golinho. Eu fiz 1-0 e dei uma assistência para o 2-1. E o meu pai estava lá de férias. Jogo impecável mesmo, escolheste o dia certo. E olha, só mesmo para terminar, pergunto-te qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Que eu não joguei e gostava de ter jogado. E ainda não sei, né? Pode acontecer muita coisa. Podes ainda jogar, né? Logicamente. Onde eu não joguei que eu gostava de ter jogado? Não faço ideia. Eu queria dizer Inglaterra, mas depois ao mesmo tempo acho que a França também acabava por ser interessante para mim em termos competitivos. Isto depende de jogador para jogador, né? Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. As suas características. E acho que poderia dizer assim, Inglaterra, França, por aí. Acho que sim. São aquelas duas. Acho que Itália a mim não me diz muito, porque não me identifico muito. Acho que como lateral que sou, acho que era mais por aí, mesmo esses dois países. Certíssimo. Nuno, só te posso agradecer, meu. Foi um prazer para mim conversar contigo e conhecer esta tua carreira. Desejo-te as maiores felicidades e deixo-te o meu sincero agradecimento por ter estado aqui a conversar comigo. Obrigado, meu Matos. Estamos em contacto. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram e também no Spotify e no YouTube. E já sabem, viajem connosco.